comunicar com vocês aqui hoje à noite. A cultura popular é legítima, a cultura popular é autêntica, a cultura popular é uma expressão espontânea das pessoas na sua simplicidade de vida. Já a cultura erudita, como a palavra diz, é uma cultura elaborada. Nós podemos falar sobre cinema, podemos falar sobre, por exemplo, poesia, na literatura, nós podemos falar sobre todas as manifestações artísticas e exemplificar. Talvez depois, então, a Silvana possa exemplificar essa questão. Então a cultura, vamos supor assim, a alta literatura não é entendida por todos, porque é preciso ser introduzido para poder entender, é preciso estudar para poder entender, por exemplo, Joyce, para poder entender Baudelaire, para poder ler Carlos Drummond de Andrade. Quer dizer, não é acessível a todas as pessoas. Agora tem, por outro lado, manifestações que são populares e que, por serem populares, por nascerem do povo, são absolutamente compreendidas por todos. Bom, supondo que agora esses dois conceitos que fazem em dois polos, né? Supondo que esses dois conceitos sejam autênticos, sejam verdadeiros, e funcionem para nós nos comunicarmos, a cultura de massa fica no meio dos dois. Cultura de massa por exemplo, pegar aquela música sertaneja do interior do Brasil, que é autêntica, pode ser música gauchesca também, que é autêntica, levá-la para a grande metrópole, levá-la para São Paulo, vamos supor, e trabalhá-la no sentido de torná-la uma indústria, de tal maneira que ela perde a autenticidade, porque ela perde aquela autenticidade do interior, porque ela é adaptada e ao mesmo tempo ela assume um ar de sofisticação quando na realidade não tem, de tal maneira que ela serve para ser vendida. A cultura de massa é cultura industrializada, comercializada, é cultura que se transformou em mercadoria. Isso é cultura de massa. E aí vem uma questão muito interessante para nós, que hoje há uma tendência, e aí vem os meios de comunicação, né, de industrializar quase tudo. Industrializar quase tudo. Comercializar, tornar mercadoria, tudo. Quer dizer, o sujeito que produz aquela música sertaneja, ele produz como uma expressão natural, espontânea do seu modo de ser. Ele não está preocupado em fazer sucesso e vender discos. Agora, a indústria lá de São Paulo está preocupada com isso, de explorar esse aspecto. Mas qual é o problema disso tudo? O problema disso tudo é que está embutido nessa cultura de massa é um mau gosto. Vocês podem me perguntar o que é bom ou mau gosto, né? Isso é um problema para a gente depois debater. A questão tem uma filósofa americana chamada Susanna Langer, que diz assim, que a gente não só corrompe as pessoas com ideias, a gente também corrompe as pessoas com mau gosto. Tá? Então, o mau gosto, ele tem um caráter ideológico. ele tem um caráter
de instrumentalização da pessoa humana. E a nossa sociedade hoje, ela está sob um impacto tão grande disto, que os autores, e já vou concluir para te passar a palavra, tá? Que a filosofia contemporânea tem dois tipos de autores. Tem autores que saúdam a modernidade, a pós-modernidade ou a hipermodernidade, como alguns falam. Daqui a 2 semanas vai estar aí um professor da França, famoso, Lipovetsky, né? Que vai fazer uma conferência, aliás, são 3 conferências, aliás, a última vai ser a minha, inclusive, e que nós vamos falar sobre a pós-modernidade, as características da pós-modernidade, né? Ou como o Lipovetsky diz, é hipermodernidade, né? Ele é até dramático, assusta até as pessoas com aquelas ideias bastante negativas a respeito da nossa sociedade, né? Porque as pessoas não pensam mais por si mesmas. As pessoas são levadas a pensar segundo os meios de comunicação. Então, por exemplo, quem ouve o rádio, ou vê o noticiário, ou lê o jornal todo dia, e vê a mesma notícia repetida desde da manhã até o anoitecer. Sempre a mesma coisa. É interessante que as pessoas no bar ficam discutindo e elas não têm ideias próprias, estão repetindo o que ouviram. O que ouviram no rádio, o que leram no jornal. São raras as pessoas que têm uma postura pessoal, uma atitude crítica, no sentido de elas pensarem por si mesmas. E não segundo o que os outros querem. Isso é ideologia. Quer dizer, a ideologia é a questão que impregna a cultura de massa. Com ela vem toda uma ideologia. E hoje nós vivemos numa época de globalização. Se fala muito na globalização comercial, financeira, mas não, a globalização industrial e financeira são inocentes. A globalização verdadeiramente dramática é a globalização cultural. Nós vemos tanto filmes americanos que o interior das casas, das cidades americanas, é quase o nosso mundo. Nós não temos filmes suficientes, por exemplo, feitos no Brasil, para mostrar a nossa realidade. Então o mundo inteiro está sendo dominado por uma cultura de massa ideológica que põe o gosto e os padrões morais. Isso seria um capítulo à parte, por exemplo, a questão dos comportamentos morais. Isso tudo está ligado inclusive com o problema das drogas, com a nossa falta de autoridade, no sentido de autonomia. Autonomia, o que é autonomia? É saber pensar por si mesmo e não pensar conforme que os outros nos impõem o pensamento. Eu diria que o maior problema da cultura de massa é exatamente essa questão. Bem, os estudantes de filosofia, também de outros cursos, que queiram se aprofundar nessa questão, tem, por exemplo, autores que viveram no século XX, ligados especialmente a uma escola, a escola de Frankfurt, que são, por exemplo, Walter Benjamin, Theodor Adorno, Horkheimer, e hoje ainda um autor vivo que é Habermas, que todos os autores dessa escola, eles são críticos da sociedade de consumo, dessa sociedade individualista, dessa sociedade pós-dever. Hoje, enfim, há uma série de características que marcam esse tipo de sociedade. E Adorno e Horkheimer é que cunharam uma expressão